Pronto, começou a gravar. Bom, boa noite a todos, para quem está ao vivo, para quem vai assistir essa aula depois. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, eu sou mãe de 3 filhos, sou casada com o Gabriel, sou psicóloga e orientadora familiar. E a gente tem começado, desde o ano passado, uma jornada, né, nessa missão de parentalidade, de família. E, inclusive, o nome desse grupo ele já foi mudando de educação parental para orientação familiar, tá bom? E mais para resumir e contextualizar, né? Depois vocês podem ver as aulas anteriores também para entender melhor. A gente começou com o intuito, né, de dar esse norte para as famílias, né? Em que sentido? Dos pais aprenderem, né, como levar até a excelência a missão deles enquanto pais dentro da família, direcionando também seus filhos para essa excelência. E a gente partiu do conceito de ser humano para começar essa jornada. Em que sentido? Tanto pais quanto filhos são seres humanos, então é importante a gente entender quem é, né, o que é um ser humano, para entender a finalidade dele, né, para onde a gente quer direcionar ele, e a partir disso a gente consegue entender o que um pai e uma mãe podem fazer, tanto para eles serem pessoas melhores, seres humanos mais excelentes, inclusive na sua missão parental, né, de pai e mãe, e ensinar os seus filhos esse mesmo caminho, a serem pessoas excelentes, inclusive enquanto filhos, tá? E a gente partiu da definição de ser humano de uma unidade de corpo, alma e espírito. Então, a gente começou vendo o que faz parte do corpo do ser humano, né? Os 5 sentidos externos, os sentidos internos, o apetite sensitivo, né? E ali no seu movimento do irascível e concupiscível estão as emoções. Aí a gente começou também a falar há pouco tempo, né? Da alma. Então, a gente fez um caminho com a inteligência, né? A gente começou a ver um pouco da inteligência e a gente vai começar a falar da vontade. Aqui eu estou resumindo bastante, mas a gente também passou um bom tempo, acho que uns 2, 3 meses, ensinando habilidades parentais, né? Baseadas em evidências. Também tem um bloco lá no YouTube sobre isso. E dentro da alma humana, a gente está entendendo que a alma humana ela é composta de inteligência e vontade, tá bom? Eu vou até relembrar aqui um pouquinho com vocês com o mapa mental da aula passada. Deixa eu até pegar da aula anterior a essa, porque é onde eu introduzi essa parte de alma aqui. Então, aqui foi um resuminho, né? O que é o ser humano, educação do corpo e educação da alma. Então, a alma é constituída por entendimento, inteligência e vontade. E aí a gente entrou na inteligência, e eu não só falei em termos teóricos, né, o que seria essa inteligência, mas eu trouxe algumas habilidades, né, da terapia que me norteia na minha prática enquanto psicóloga, que é a terapia dialético-comportamental, e também o método dos vitorinos, de como o ser humano aprende, né? E usando esses 2 recursos, eu fui falar um pouquinho sobre a alma humana nessas aulas, né? Então, a gente viu o pensamento, meditação e contemplação, né, segundo o método dos vitorinos, para a gente conhecer, para a gente aprender alguma coisa de verdade, né? Então, dentro do pensamento, a gente tem ali o nosso primeiro contato com a realidade, né? E a gente precisa da atenção e da memória para trabalhar esse primeiro nível. E a gente viu algumas habilidades do mindfulness, de atenção plena, da terapia dialético-comportamental, para a gente trabalhar esses pontos, tá bom? Então, aqui eu só estou relembrando um pouquinho. Depois, se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem ver a aula passada. Aí, na meditação, a gente já começa a encontrar coisas que não estão ali só nesse primeiro contato com a realidade, mas aí a gente precisa começar a colocar nossa inteligência para funcionar, meditando para encontrar pequenas verdades. E aí eu também fui falando como que a gente pode fazer isso, buscando as causas, fazendo comparação, buscando sentidos, tá? E no terceiro ponto, né, depois da gente ter encontrado pequenas verdades, a gente monta um quebra-cabeça ali na nossa inteligência e contempla esse todo ordenado de pequenas verdades, né?
e dentro da família, né, se a gente está ali observando, meditando em cima da realidade familiar, a gente consegue encontrar essa harmonia, né, uma harmonia familiar, vamos dizer assim, tá. E aí no final, eu trouxe um pouquinho de algumas questões que podem envolver as famílias, para a gente buscar na nossa realidade meditar, e encontrando essas verdades, né. Então, essencialmente foi isso, eu trouxe até alguns exemplos, né, de como que a gente pode fazer isso. Hoje a gente vai entrar na vontade. Então hoje é dia 23/8, e hoje a gente vai falar sobre a vontade humana. E para a gente falar sobre a vontade, eu vou trazer hoje pelo menos, né, mais uma habilidade da terapia dialético comportamental, da DBT, né, eu já falei que eu vou usar a DBT para resumir. Para a gente entender como que na prática a gente pode trabalhar a vontade humana. Então, essencialmente, né, sobre a inteligência e vontade, como que se dão esses movimentos de forma simplificada, porque é mais complexo que isso, mas como que se dão esses movimentos na nossa alma? A inteligência vai buscar uma verdade. E a partir dessa verdade, a nossa vontade se move. A vontade ela é um pouco cega. Os olhos da vontade são a inteligência. Então, a partir do que a inteligência falou, "Ó, isso daqui é uma verdade", a vontade vai se mover a ela enquanto bem, tá bom? E aí, como que a gente faz para mover a vontade, né? O movimento da vontade em si, se a gente fosse olhar só ele é bem simples. Então, se a gente simplesmente se decidir alguma coisa, a gente faz aquilo, né. Mas a gente tem outros pontos envolvidos, né, então todos aqueles pontos do corpo, né, as emoções, a memória, os pensamentos, né, tem várias coisas pensamentos automáticos, né, tem várias coisas envolvidas aí. Então é um pouco mais difícil de mover a vontade. E um recurso que a gente usa para ajudar nesse sentido, né, é o da aceitação da realidade, tá. Eu vou compartilhar com vocês a própria ficha aqui, a própria ficha dentro da DBT para vocês entenderem um pouquinho. Até antes disso, relembrando, 2 pontos, né, a dialética essencial que a gente entende, na DBT, um olhar, assim, de como funciona a vida humana, é de que a vida humana está em constante mudança, tá, esse é um ponto importante. A gente já aceita, né, que o nosso externo e o nosso interno está em constante mudança, né. E a gente também tende a querer mudar a realidade, né, "Ah, isso daqui não tá como eu quero, né, isso daqui é um mal-estar na minha vida, vou me mover para mudar isso", né. Mas isso é uma tendência, né, uma coisa que eu não gosto, eu quero mudar para melhorar. E a gente muitas vezes se esquece de que a gente precisa aceitar aquilo que está incomodando a gente, aquilo que é um mal-estar. E aceitar não significa que a gente vai aprovar aquela situação, que a gente concorda com ela, mas significa, simbolicamente, que a gente não vai fechar os olhos para aquilo. Nossa, que insuportável, eu quero diferente, só vou abrir os olhos quando for o que eu quero. É mais ou menos essa a ideia. Então, aceitação é você olhar aquilo. O que que é isso que está na minha frente que eu não quero que esteja, né? Deixa eu olhar, entender o que é, né? E a partir dessa primeira observação, desse movimento de abrir os olhos, né, que é o movimento de aceitação, eu posso entender essa realidade melhor, entendendo-la melhor, eu posso mudar com mais efetividade. Né? Até porque se a gente segue esse movimento impulsivo de mudar a realidade porque não aceita, não gosta dela, por ser impulsivo, a gente não pensa direito e tende a ser uma mudança pouco efetiva, né? Que tem efeitos ali que também não são agradáveis, né? Enfim. Então a lógica da coisa é que primeiro a gente precisa aceitar, para depois a gente poder mudar. E esse processo também é dialético, né, então, a gente muda e a gente aceita essa mudança, e aí talvez tenha outro mal-estar e a gente vai aceitar ele, vai mudar, e a gente aceita o que é mal-estar e o que também é bem-estar, né. Isso tudo faz parte de uma vida digna de ser vivida, tá bom? Então eu quis trazer essa dialética essencial aqui, para a gente poder falar exatamente do material de aceitação da realidade, tá bom? Vou até colocar uma ficha anterior a essa, que é do bloco,
de tolerância ao mal-estar, né? Ele é subdividido em sobrevivência a crises, né? Quando o mal-estar é uma crise, né? Então, quando a nossa emoção ali de 0 a 10, a gente dá nota 9, 10, então a gente já está quase para perder a cabeça, não importa qual é a emoção, né? A gente já está saindo ali da realidade, então esse é um ponto de crise, né? A gente quer fazer alguma coisa muito impulsiva, provavelmente vai ter consequências muito negativas depois que a gente vai se arrepender. Então, o primeiro bloco é de sobrevivência à crise. O segundo bloco é o de aceitação da realidade, tá? Então, aqui a gente está falando de um mal-estar que a gente vai aceitar aquele mal-estar. Ah, tô num emprego que não gosto tanto, meu filho faz umas birras que eu não gosto, né? São aquelas coisinhas, né? Ah, quero mudar umas coisas aqui, ainda não posso, queria melhorar o financeiro da minha família, né? Ah, eu mesma tô num momento de vida que eu não tô gostando muito dos meus comportamentos, enfim. Então, a gente vai ver como aceitar isso daí, tá bom? E aí eu vou também trazer alguns pontos direcionados ao âmbito familiar, tá? Para a gente, já que a gente está dentro desse contexto de orientação familiar, para não ficar só no genérico, né? Então, dentro do bloco de aceitação da realidade, a gente aprende todos esses recursos para aceitar a realidade. E a aceitação da realidade é um movimento da vontade. E por isso que eu estou trazendo esses recursos aqui. Hoje eu vou trazer esse primeiro ponto da aceitação radical, e eu vou explicar o que é isso, tá? E vou trazer alguns exemplos concretos de como a gente pode fazer isso na nossa família, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filhos, né? Para vocês orientarem seus filhos, né? Ou alunos também, né? Não precisam ser necessariamente filhos biológicos, podem ser. A gente também pode interpretar nesse âmbito de mestre e discípulo, mestre e aluno, tá bom? Bom, então, sobre aceitação radical, né? Então, você está ali vivendo alguma situação, alguma emoção que está te desagradando, que está gerando esse mal-estar. O que, que a gente vai começar trabalhando? A aceitação radical. O termo radical vem de raiz, né? Então, raiz é aquilo desde o início até o fim, né? De modo completo, total. E aqui, esse modo completo total é o modo como a gente vai aceitar. A gente vai aceitar com todo o nosso ser. E aqui a gente, até puxando a definição de ser humano, né? Com o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a gente vai aceitar, né, com todo o nosso ser, essa realidade de mal-estar que está se apresentando para a gente, tá bom? A gente vai entender também que quando a gente para de lutar com a realidade, né, quando a gente deixa de ter acesso de raiva, né, a raiva também está muito vinculada a uma intolerância, né, que a gente tenha com a realidade, a gente vai entender que quando a gente deixa de ter esse acesso de raiva, né, porque a realidade não é como a gente queria, né, a gente vai deixando de ter esse amargor também, a gente vai aceitando melhor a realidade, tá? E o que, que a gente vai aceitar da realidade? Os fatos que estão se apresentando para a gente, né? Seja um fato do passado, seja um fato do presente, isso que a gente vai aceitar. E por que, que eu estou falando fatos? Porque às vezes a gente coloca interpretações nossas que não estão na realidade, né? Então, às vezes o fato é que o meu filho gritou comigo. Esse é o fato. Se eu chamar o meu marido para ver, ele vai ver, a criança realmente elevou o tom de voz, ela gritou com você. Isso é um fato. Agora, eu falar, eu tenho que aceitar que o meu filho me odeia. Se ele não disse isso, ou até se ele disse isso no momento de muita raiva, né, a gente precisa avaliar se isso é uma interpretação ou se isso é um fato. Né? Eu posso aceitar que o meu filho disse que me odeia, não necessariamente que ele me odeie. Eu posso aceitar o fato que ele gritou comigo, isso não necessariamente quer dizer que ele me odeie. Né? Então, a gente tem que aceitar o fato, não as nossas interpretações, né? Os nossos julgamentos daquilo. A gente viu a postura não julgadora, se eu não me engano, também. Deixa eu ver aqui. Isso, a gente viu a postura não julgadora na aula passada, né? De suspender julgamentos. Então, a gente não vai aceitar os nossos julgamentos sobre a realidade, a gente vai aceitar a realidade como ela é, tá bom? E o que mais tem nessa realidade? Limitações, né? Então, todo mundo tem algum tipo de limitação. Então, tem pessoas que têm limitações físicas, por exemplo. Uma pessoa que perdeu algum membro, uma pessoa que tem alguma deficiência,
né, ela tem uma limitação física, né, uma pessoa que é cega, uma pessoa que tem até algum transtorno mental, é uma limitação que ela vai precisar aceitar. E se ela não aceitar, ficar lutando contra aquilo, aquilo vai aumentar a dor dela, além da própria limitação que já traz, algumas consequências aversivas, negativas para ela, né, ela vai ter que aceitar também aquela dor em cima disso, né. Então, limitações físicas, limitações mentais, e por aí vai, tá. Qualquer limitação que a gente tem, limitação financeira, né, às vezes hoje você está recebendo menos, com o seu salário, não dá para fazer tudo aquilo que você gostaria, né, enfim, tudo que envolve a família em que você nasceu, né, às vezes os filhos vão ter que aceitar os pais que têm, e os pais não são perfeitos, né, os pais precisam aceitar, e os pais precisamos, eu também preciso, todos precisamos aceitar também essa realidade que nos foi dada dos filhos, né, e para quem tem filhos. Então, e os filhos, cada filho é único, por mais que a gente busque dar uma educação semelhante, né, a gente aceita essa limitação de cada filho, nossa limitação enquanto pais, enfim. Então, isso tudo está ali na realidade para a gente aceitar. Outra coisa que está na realidade, a causa das coisas. Tudo tem uma causa. Então, pode ser que hoje o meu filho aja de determinada maneira, tem fatores genéticos, tem fatores de pessoas que estão envolvidas na educação dele, inclusive o meu envolvimento na educação dele, né. E isso envolve a causa. Então, às vezes eu estou incomodada, é um mal-estar o comportamento do meu filho hoje, e eu tenho que considerar, eu tenho que aceitar também, não só o comportamento em si, mas aceitar que isso teve um histórico, não está aí do nada, né. Mesmo que tenha uma influência genética predominante, por exemplo, né, tem fatores do ambiente, né, da educação, do histórico ali da criança, que também a gente precisa aceitar. Então, pode ser que num determinado momento de vida eu não dava muita atenção para os meus filhos, porque eu estava muito focada no trabalho, fiquei, sei lá, 2 anos muito focada no trabalho, e hoje meus filhos não se relacionam muito bem comigo. Tá, então eu eu vivo esse mal-estar dos meus filhos não se relacionarem muito bem comigo. Quais são as possíveis causas? O que está envolvido aí enquanto fator? Esses 2 anos que eu fiquei focada no trabalho, que eu priorizei o trabalho, envolve a causa, eu também tenho que aceitar isso. Mas que horror, não acredito, não, é intolerável que eu tenha feito isso, mas já foi. O que eu posso fazer hoje é aceitar essa realidade para poder trabalhar melhor como eu posso melhorar ela, né. Então, eu vou aceitar que sim, eu me afastei dos meus filhos e hoje eles se afastam de mim. O que eu posso fazer hoje para melhorar dentro da realidade, né? Então, envolve essa aceitação das causas. O último ponto, né, para a gente refletir aqui do que a gente precisa aceitar da realidade, é que apesar do mal-estar dos vários, né, das várias dores que possam existir na nossa vida, a vida ainda assim vale a pena de ser vivida, ela é digna de ser vivida. A minha vida, a vida de cada membro da minha família, né? Então, existe essa luz de esperança, né? Apesar do mal-estar do meu comportamento, de uma dificuldade de relacionamento conjugal, de uma dificuldade de relacionamento entre pais e filhos, né, vale a pena, né. Nesse sentido, essa luz de esperança que a gente também vai aceitar, tá bom? E por que que é importante a gente aceitar essa realidade? Bom, se eu rejeitar a realidade, isso não vai mudar ela. Eu falo: "Não, não aceito que no passado eu fiz isso, não aceito, não tolero que meu filho faça isso". Essa postura minha, essa indisposição minha, né, de aceitar a realidade, muda a realidade? Vai mudar o comportamento do meu filho? Vai mudar o passado que eu fiz? Não, né, então não é efetivo, né, até lembrando também do mindfulness, não é efetivo, não vai funcionar, né. Pra mudar a realidade, como eu comentei agora há pouco, primeiro a gente precisa aceitar ela, tá. Então, por que que é importante aceitar a realidade? Porque se eu não aceitar, a mudança não vai ser tão efetiva. A dor em si do mal-estar não vai poder ser evitada. É a maneira que a natureza tem de sinalizar que alguma coisa está errada. Então, assim, eu estou sentindo um desconforto, um mal-estar com alguma situação. Por exemplo, do comportamento do filho, do meu relacionamento com meu marido, com a esposa, enfim. A dor em si vai existir. Nossa, isso está me incomodando.
né. Isso é um sinal, "Espera, se isso está incomodando, vamos dar uma olhadinha aí, vamos ver por que que está te incomodando, é por causa de alguma interpretação sua, de fato está acontecendo alguma coisa que a gente precisa buscar causa, melhorar, pensar em como solucionar esse problema", né. A dor em si ela vai existir, inclusive, e a gente pode olhar dessa maneira, por que que eu vou aceitar essa realidade? Porque às vezes a gente não quer aceitar a própria dor, mas ela está mostrando uma coisa pra gente, é como se fosse a realidade batendo na nossa porta dizendo: "Ó, você precisa olhar isso aqui", né. Senão a gente não olha, a gente vai esquecer e vai priorizar outra coisa, né. Quarto ponto, rejeitar a realidade transforma a dor em sofrimento. Isso aqui é um ponto bem interessante, porque tem coisas que já causam um mal-estar em si, isso é dor, né. Agora, quando eu não aceito a realidade, é mais uma dor que eu estou somando a essa que já existe. A intolerância, né, essa inaceitação, vamos dizer assim, da realidade, é mais uma dor. Então, aí a gente transforma a dor em sofrimento, que é essa somatória de dores, vamos dizer assim, tá bom? Então, quando a gente aceita a realidade, a gente tira essa dor. A gente tem menos dores para serem aceitas, né? Quinto ponto, a recusa em aceitar a realidade pode mantê-lo paralisado na infelicidade, amargura, raiva, tristeza, vergonha ou outras emoções dolorosas. Então, a gente pode ter se afastado pegando de novo esse exemplo, me afastei dos meus filhos porque priorizei meu trabalho, né, por um tempo aí. E eu tô com dificuldade de aceitar aquilo, eu tô com raiva de mim mesma, tô triste porque hoje meus filhos estão afastados de mim, tenho vergonha, né, de agora me dando conta disso, né, as outras pessoas devem ter percebido e eu não. Enfim, se eu ficar só nisso, não aceito, você vai ficar preso nessas emoções e dificilmente vai conseguir mudar a realidade com efetividade, como eu comentei. Agora, se eu aceitasse a realidade, num primeiro momento, só de eu aceitar, de eu abrir os olhos para ela, para eu ver, não, de fato, isso aconteceu. E agora, o que que eu posso fazer? Essa disposição, ela já é uma abertura de portas para a gente sair, para a gente destravar esse ponto da nossa vida, né? E não ficar preso nessas emoções. Sexto ponto do porquê aceitar a realidade. A aceitação pode levar sim a uma tristeza, porque é um mal-estar aquilo que a gente está vivendo. Só que, geralmente, em seguida, a gente sente uma calma profunda, porque a gente está abrindo os olhos para aquilo. É difícil quando a gente fecha os olhos assim com força. Eu não quero ver isso. Pensa numa criança com medo de alguma coisa, fecha os olhos. É uma situação tensa. Agora, quando a gente relaxa, deixa eu ver o que é isso, por mais que vá me causar alguma dor, né? A gente relaxa um pouco, né, tem essa calma que se segue. Esse sétimo ponto é bem interessante. O caminho de saída do inferno passa pelo sofrimento. Recusando-se a aceitar o sofrimento que faz parte de sair do inferno, você recai no inferno. O que quer dizer isso aqui? O inferno que está falando é esse mal-estar que a gente está vivendo, né. Então é como se a gente estivesse vivendo um inferno. Tem pessoas que de fato vivenciam a vida como se ela fosse assim, né, só fogo, queimação, né. E o que que a gente precisa aceitar? Que para sair desse lugar que incomoda muito, dói muito, a gente vai precisar subir uma escada, né, que é tão quente quanto o inferno em si. E para sair, né, a gente vai subir essa escada e vai doer como se a gente não tivesse saindo dali. Só que é o único jeito de sair de lá. A única esperança é atravessar, seguir, aceitar essa dor, né. Se eu não aceitar, eu vou ficar parada ali no inferno. Se eu aceitar, eu vou pelo menos abrir os olhos, "Espera, tem uma escada, essa escada, tem tantos degraus, então é isso aqui que eu vou ter que fazer para sair", né. Vai doer tanto quanto como se eu tivesse parado, só que eu vou estar me movendo para sair dali, tá bom? Então, esse é mais um ponto importante do porquê que a gente aceita a realidade, para a gente poder ver essa saída, por mais dolorosa que ela seja, tá bom? Bom, e o que que outros fatores que influenciam, né? O que que essa aceitação da realidade não é? Não é a aprovação dela. Não quer dizer que eu concordo com aquilo que está acontecendo. Então, eu aceitar que no passado eu me afastei da minha família porque eu priorizei meu trabalho, não quer dizer que eu aprovo aquilo, mas quer dizer que eu estou com uma postura de vou olhar para isso que aconteceu, vou entender que até o fato de eu ter priorizado o trabalho em vez da minha família tem suas causas, né? Enfim, a gente vai, não aprovar, mas vai aceitar para abrir os olhos e olhar aqui. A aceitação radical também não é compaixão, não é amor, não é passividade, né, e não é contrária à mudança.
Muitas vezes parece que essa dialética de aceitação e mudança quer dizer que um é contrário ao outro, mas na verdade é um contínuo, né? Na verdade mesmo é uma dialética, né? Constantemente é um ping-pong, né? A gente aceita e muda, muda e aceita, tá bom? E fatores que vão interferir nessa aceitação. Então, por que que muitas vezes a gente, as pessoas, nossos filhos, nossos pais, enfim, não aceitam a realidade? Porque não tem habilidade para isso. Às vezes não sabia nem o que significa aceitar a realidade, o conceito de aceitação, nem intuitivamente, né? Achava que a realidade só se muda, né? Não é necessário aceitar, né? Não sabe como aceitar evento, ou até entende, eu tenho que aceitar a realidade, mas o que é isso? Né? O que eu tenho que fazer com a minha vontade? Né? Como se muda a vontade? Né? Que a gente estava falando de vontade dentro do âmbito familiar, envolve isso aqui, né? Um outro ponto. A pessoa acredita que se aceitar o evento doloroso, vai estar menosprezando um fato ou vai estar provando um fato e que não vai precisar fazer nada para mudar ou para impedir essa dor no futuro. E não é isso, como a gente acabou de ver. Aceitar não é aprovar, tá? Outros fatores, quando as emoções estão atrapalhando. Então, é difícil a gente aceitar uma realidade se tem uma tristeza pesada, uma raiva muito grande, né? Uma vergonha, uma culpa. Às vezes a gente fica preso na emoção, emoção, como eu falei, né? A vontade em si ela é simples. Bastaria a gente querer para muitas coisas acontecerem de mudança na nossa vida, né? Bastaria a gente aceitar assim simplesmente que muitas coisas mudariam. Mas, como tem outros fatores do nosso corpo, né, que interferem, por exemplo, as emoções, fatores da nossa alma, muitas vezes a nossa inteligência ali não encontrou exatamente uma verdade, julgou errado algo como verdadeiro, como um bem, e aí a vontade se moveu para outro caminho, né? E aí a gente acaba não aceitando alguma coisa. Mais um exemplo, né? Então, a partir dessa introdução, vamos dizer assim, da aceitação, como que de fato a gente pode fazer um passo a passo para aceitar a realidade radicalmente, né? Tanto o radical aqui eu falei em termos, né, nosso, né, eu vou aceitar com o meu corpo, minha alma e meu espírito, mas também a gente pode colocar esse radical na realidade como ela é. Eu não vou aceitar só uma parte da realidade, eu tenho que aceitar ela por inteiro, né? Então, o passado, o presente, as possíveis consequências disso para o futuro, né? Enfim, os fatos, né, que estão envolvidos nisso, as causas. E como que se dá esse passo a passo para mover a nossa vontade a aceitar? E aqui está gradualmente, tá? Um passo a passo, 1, 2, 3, né? O primeiro ponto, a gente vai observar a nossa dificuldade em aceitar a realidade. Quando a gente coloca o dever, uma coisa que ajuda, né? Quando a gente coloca esse deveria, né? Não deveria ser assim a realidade, ela deveria ser daquela outra maneira. A gente está se colocando numa postura julgadora, né? Eu não me lembro se eu falei isso quando eu trouxe esse conceito de postura julgadora, mas o deveria traz essa inclinação da nossa vontade de não aceitar a realidade, né? De não tolerar aquilo, porque a gente entende que as causas deveriam ter levado a outra consequência, né? Algo nesse sentido. Então, o primeiro ponto do passo a passo é a gente observar a nossa dificuldade de aceitar a realidade. A gente não vai julgar. Nossa, olha, eu não estou aceitando a realidade, né? Que pessoa má que eu sou, que julgadora que eu sou. Não, a gente só vai observar que não está aceitando, né? Olha, estou percebendo aqui que a minha disposição é essa, né? Segundo ponto, lembre-se, né? Então aqui já envolve a nossa memória, de que a realidade desagradável apenas é como é e não pode ser mudada, né? O não pode ser mudada é no sentido do que já aconteceu, né? Então, assim, ó, já está me machucando, a causa já foi essa lá no passado, é o que é, não tenho o que eu fazer em relação a isso, né? Vou aceitar, não vou mudar impulsivamente, vou aceitar. Terceiro ponto, também outro ponto conceitual aqui da nossa memória, né? Da gente lembrar das causas. Existem causas para essa realidade ser assim. Eu nasci cego, né? Tem uma causa genética ou alguma coisa do parto, enfim, existe uma causa, né? Meu filho se comporta assim, meu relacionamento com meu cônjuge está assado, né? Que será que levou até isso? Tem uma causa, né? Mesmo que eu não identifique, tem uma causa. Vou lembrar disso, tem uma causa.
né. Então observa que você está com dificuldade de aceitar, lembra que, por mais que seja dolorido, é o que é. Terceiro ponto, tem uma causa, né, tem um histórico que trouxe até isso. Quarto ponto, agora a gente vai começar a ser mais ativo. Vamos buscar aceitar com todo o ser isso que está acontecendo, né. E aqui a gente pode ser criativo, cada um às vezes vai encontrar uma maneira, né, para se envolver por inteiro nessa aceitação. Às vezes a gente usar uma autoinstrução, dizer para si mesmo, eh eu quero aceitar essa realidade, e aí você descreve essa realidade para você mesmo, essa realidade de eu estar sentindo raiva, do meu filho, essa realidade de eu estar sentindo tristeza pelo afastamento deles, né, porque no passado eu me afastei deles. A gente pode se des ir descrevendo essa instrução para a gente, tá bom? A gente pode fazer uma técnica de relaxamento para ajudar a acalmar as emoções e facilitar essa aceitação da realidade, né, como mindfulness com a respiração. Esse meio sorriso e mãos dispostas é uma técnica que está lá naquela ficha base da aceitação da realidade, a gente vai ver mais para frente. Mas essencialmente a gente aceita com o corpo também, né. Então quando a gente relaxa, né, o rosto, né, dá um meio sorriso, não um sorriso forçado, né, com os dentes, mas um meio sorriso leve, e a gente abre as mãos, né, se dispõe, as mãos para a realidade, né, deixa eu levantar aqui, a gente não precisa ficar de pé, só para vocês verem, né, com as palmas para cima, pode deixar nas pernas, em cima de uma mesa, é uma maneira do nosso corpo aceitar a realidade, né, isso inclusive envia um neurofeedback para o cérebro. Então o nosso corpo está dizendo, alguma coisa e o nosso cérebro capta essa informação. "Ah, então, né, meio sorriso, mãos dispostas, isso é um sinal de relaxamento, então melhora a nossa disposição em aceitar a realidade", né, então não tem ameaça, né, então eu não preciso ficar, liberar substâncias aqui no organismo que vão fomentar a raiva ou a fuga, né, a raiva é vinculada à luta e a fuga ao medo, né, então vai amenizar as emoções intensas, então é uma forma do nosso corpo aceitar a realidade, tá bom? Eh Uma oração, né, também ajuda a gente a se dispor, né, corpo, alma e espírito, a aceitar a realidade. Ir a um lugar que ajude a aceitar, pode ser que eu estou num ambiente que geralmente me estressa, um ambiente que, por exemplo, ambiente de trabalho, pode ser que a pessoa passe muito nervoso no trabalho, muito estresse, pode ser que ali seja um ambiente que ela precisa aceitar, né. Então, vai ser mais indisposto, né, aquele ambiente vai gerar mais indisposição a aceitar a realidade. Então, às vezes ela vai, sei lá, para um local da casa dela que tem uma rede, um solzinho, um vento, umas plantas, enfim. Às vezes ali ela consegue lembrar do trabalho e aceitar melhor a realidade que ela está vivendo, né. Então pode ser que o lugar ajude, né. Imagens mentais. Então, aqui são só ideias, né, de como ser criativo para buscar aceitar a realidade com o corpo, a alma e o espírito, tá bom? Bom, aí você já fez todos esses esforços, né, de observar, de lembrar de alguns conceitos, de aceitar com todo o seu ser. E tem um outro recurso aqui que inclusive a gente vê em regulação emocional, de ação oposta. O que que é ação oposta? É a gente se esforçar com a vontade para, se comportar da maneira oposta como é a tendência da emoção que a gente está sentindo. Então, por exemplo, quando a gente está com raiva, como a gente fica? Né, uma tendência é que a gente feche os punhos, que a gente fique mais tenso, o sangue tende a fluir para as mãos, né, porque a gente interpreta algo como um ataque, e a gente vai lá atacar, né. Então, o sangue flui para as mãos. No medo, o sangue flui para as pernas. Isso é um perigo, vou fugir, né. Então, e a ação oposta envolve o quê? Fazer o oposto disso. Então, se eu tô com raiva e minhas mãos estão fechadas, eu vou soltar. Meu rosto tá tenso, eu vou relaxar, né. No medo, a gente quer sair correndo, então eu vou ficar aqui, né. Às vezes na raiva a gente quer bater em alguém, dá um abraço. Então, fazer a ação oposta. E aí, nesse sentido, a gente pode listar os comportamentos que a gente teria, que uma pessoa teria, aceitando aquela realidade. Como que é uma pessoa aceitando essa realidade? O que que ela faz se ela aceita?
Aí a gente descreve e vai praticar isso, agir como se já tivesse aceitado. Mais uma maneira desse neurofeedback, né? Se a gente age dessa maneira, o que que o cérebro vai interpretar? Ah, então ela deu um abraço naquela pessoa, ela gosta daquela pessoa, não é o oposto da raiva, não vai liberar mais substâncias que fomentem a raiva. Pelo contrário, mas substâncias que fomentem a alegria, né? Que é uma amabilidade por aquela pessoa, né? Então, uma mudança do comportamento também envolve essa reinterpretação da realidade, tá bom? O outro passo, a gente antecipar o que parece inaceitável, então, até se alguma situação padrão, né, uma pessoa que trabalha num local que ela não gosta, ou está incomodado com alguma situação que acontece logo pela manhã quando acorda, os filhos acordam gritando, por exemplo, né? Chorando, né? Ou tá ali com recém-nascido e o filho acorda de madrugada, né? Enfim. E aí, ou seja, é uma situação padrão, que tem uma certa recorrência, não é uma surpresa, um imprevisto, né? Então, aquilo acontece com uma certa recorrência, você já sabe que aquilo vai acontecer. Então, antecipa, pera, amanhã, quando acontecer isso aqui, como que eu vou trabalhar a aceitação disso, né? Disso que parece inaceitável, né? Imagina que você está aceitando aquilo, faz um ensaio daquilo, né, na sua mente, até fisicamente, se quiser fazer, se olhando no espelho, né, enfim, fazer um teatro, mas ensaia, antecipa essa situação para você poder ensaiar como que seria essa aceitação. Um outro ponto, é direcionar a atenção para as sensações do corpo enquanto você pensa sobre o que você precisa aceitar. Mais um passo, se permitir que a decepção, a tristeza e o pesar aflorem dentro de você. E aqui também faz parte daquela observação do mindfulness, né? Observa como que é essa emoção da dor em você. Que membros que ela afeta mais, né? Às vezes é o ombro que fica muito tenso, né? Às vezes é o rosto, né? A expressão facial muda, né? Percebe como que é isso em você. Reconheça que a vida pode valer a pena de ser vivida mesmo quando há a dor, quando há esta dor que você está passando, né? Mesmo com essa dificuldade no relacionamento, no trabalho, alguma coisa na harmonia familiar, né? Tem uma desarmonia familiar, é sim possível de viver uma vida digna de ser vivida, de ter uma família, né? Que vale a pena ser vivida de certa forma, né? Que vale a pena você buscar viver por aquilo, né? Melhorar aquilo, né? Um último passo, levante prós e contras caso você esteja se recusando a praticar aceitação. Aqui o prós e contras, todo mundo conhece. Ah, vou fazer os prós de aceitar essa realidade, vou fazer os contras de aceitar a realidade, né? Para a gente poder tomar uma decisão sobre isso, tá bom? Então, quando está muito difícil da gente tomar alguma decisão, né, porque a gente só está querendo tomar em si, a gente muitas vezes não pensa nos detalhes, né, em vantagens e desvantagens daquilo. Então, a gente pode parar e refletir. O prós e contras é uma maneira de refletir, tá bom? Então, a gente reflete com a nossa inteligência e vai ajudar a nossa vontade a se mover para aceitar essa realidade, tá bom? Então, aqui são alguns passos, caso vocês percebam outros recursos que ajudem a praticar essa aceitação radical, isso daqui não é único, tá? Vocês podem encontrar outros recursos também. Então, essencialmente, dentro da aceitação, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Acabou que eu nem escrevi, mas depois eu faço um mapinha também dessa ficha para enviar para vocês. Mas um resumo, então. Eu já fui trazendo os exemplos enquanto eu falava, mas caso alguém tenha algum exemplo mais concreto, assim, que viva ou que conhece de alguém, pode me trazer que a gente aplica aqui. Como seria fazer uma aceitação radical dessa situação, né? Eu espero que vocês tenham entendido, que isso tenha feito sentido na vida de vocês e que isso ajude a. Aqui também, apesar da gente falar à vontade, né? Aqui o que é aceitação, o que tem que ser aceito, por que aceitar a realidade, como a gente faz isso, né? Num passo a passo. Isso tudo são recursos também da nossa inteligência. Então, se a gente entendeu bem isso daqui, né? Ou está se dedicando a entender bem esses conceitos e tudo mais, vai entender que isso daqui é uma verdade, né? Vai ajudar a nossa vontade a se mover para esse bem que é aceitar a realidade, né?
apesar das dores, né, aceitar essa realidade de mal-estar que talvez vocês estejam vivendo na família de vocês, tá bom? E a partir da aceitação, e a gente vai ver outras técnicas que ajudam, a gente consegue depois, com mais efetividade, mudar essa realidade, né? Até se vocês quiserem assistir às aulas de habilidades parentais, tem ali recursos de como mudar. Mas se a gente não tiver aceitado bem antes, a mudança pode ser mal feita, né? Não tão efetiva. Então, pratiquem aceitação e mais para frente a gente vê também recursos de mudança da realidade, tá bom? Então, até a gente está fazendo aulas 2 vezes no mês por enquanto, se tiver alguma mudança eu aviso vocês, e a gente vai seguir no tema da vontade humana dentro do âmbito familiar, tá bom? Então, uma boa noite a todos. Aí, se tiverem dúvida, eu vou parar a gravação, aí vocês podem fazer em seguida, para não ficar muito longo.